Entre o som do saxofone do músico Tiago Venturelli e o clique talentoso e criterioso da fotógrafa Ludmila Ramos, janeiro de 2024 foi um mês genuinamente leve, mas de fatos importantes. A pequena Isabelle Fernandes abriu os olhinhos para este mundo. Os pais, Cassiano e Pedro, ainda ficaram ansiosos pelo que vinha pela frente, emocionados com as lembranças de chegadas e despedidas. O meu avô veio a falecer, né? Pai da minha mãe. E eu recebi a ligação, era mais ou menos umas 5 horas da tarde, de que meu avô tinha falecido. Teve uma parada cardiorrespiratória, junto com uma parada do coração. Quando eu fiquei sabendo que a Isabelle ia nascer justamente no dia que ele morreu, foi um choque, né, no começo, porque pensar que, né, uma data que a gente não esperava que fosse acontecer uma tragédia, também fosse nascer uma vida. E eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, porque uma data que era para ser uma data de dor e sofrimento, acabou sendo uma data também de felicidade, né? Que onde nasceu uma nova vida, Deus infelizmente levou uma, mas nos deu um presente, né? Que eu acredito que de onde meu avô estiver e de onde ele estará nos vendo, ele está muito feliz, muito contente, porque ele sempre amou a família. E enquanto a Isabelle começava sua trajetória, outros 456 bebês que nasceram na Santa Casa em 2023 já estavam um pouco mais à frente em suas histórias de vida. E, claro, saiu o ranking dos nomes preferidos das famílias. Em Andradas, os nomes mais registrados foram, em primeiro lugar aí, nós começamos com um empate. E o empate foi entre Arthur e Davi. Em segundo lugar, ficou Pedro. Terceiro, ficou entre Heitor e Anthony. Em quarto lugar ficou Miguel. E em quinto, ficou Sofia. Essa bebezinha linda é a Sofia. O que os pais não imaginavam é que este foi o nome feminino mais escolhido do ano em 2023 em Andradas. E com a caligrafia diferente. O PH, com um total de 7 registros. O segundo nome dela, Helena, está em primeiro lugar nos registros de Minas Gerais. Os outros de preferência dos andradenses foram Antonella, com 6 registros, e Luísa, com 5. Então, eu vi bastante mãe colocou o nome de Sofia, mas na verdade Sofia foi ele que escolheu, o pai dela, e ele nem pensou nisso. É um nome que eu já gostava por ser um nome pequeno e um nome com significado forte, né? Que significa sabedoria. Então eu já gostava desse nome. Aí quando nós descobrimos que ela ia vir, eu já pensei de cara em Sofia. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mesmo porque a gente não vai saber se ela vai gostar ou não, né? Por ser um nome pequeno e fácil, eu acredito que ela vai gostar, sim. Em 2024, ainda tinha a perspectiva de conclusão de projetos e os primeiros resquícios de campanhas eleitorais. Em 26 de janeiro, foi realizada a solenidade de posse da nova mesa diretora do Legislativo de Andradas, que teve como presidente Luiz Benedito Raimundo, vice-presidente Luiz Gustavo Xavier e secretário Paulo Moreira. Em 2025, novos nomes entram no plenário. Outra cerimônia de posse importante foi dos membros do Conselho Tutelar, grupo que trabalha pela defesa legal dos direitos da criança e do adolescente. Foram eleitos no dia 1º de outubro em Andradas, Luiz Cláudio da Silva, Flávia da Silva Cordeiro, Honorina Barbosa de Jesus e Vanessa Carla do Prado, Antônio Cláudio Bressanin. E teve gente que começou 2024 feliz da vida, com os prêmios de mega campanha de Natal Ouro da Acira. Isadora Ribeiro, cliente Doce Amora. Vera Ribeiro Marcon, cliente Fraga Calçados. Shirlene Valim, que comprou na farmácia do Esaú. Michele de Cássia Sotério, cliente Trevisan Imóveis. O Felipe Altran da Silva prestigiou o Sobradinho Som 2. Os contemplados com o valor de R$ 5.000 foram
Bárbara de Paiva Tiers Vieira, comprou na loja Paulo 40 Móveis. E Fernanda Aparecida Jordão, cliente Laboratório Unidade Preventiva. Outras características do mês de janeiro são a colheita da uva, que foi de safra excelente, rendendo bons vinhos aos vitivinicultores de Andradas. Nossa terra abençoada é conhecida em todo o Brasil por essa bebida que remete ao nosso passado. Nas datas comemorativas, teve procissão e missa em louvor ao padroeiro São Sebastião, com os agradecimentos e orações dos fiéis. A tradicional festa no Pavilhão do Vinho novamente reuniu muitas pessoas e momentos divertidos com o quimbol, pratos típicos e shows musicais. Claro, não podemos nos esquecer do Dia de Santos Reis, com a presença de companhias de Andradas e também da região, que preservam essa cultura e história, patrimônio imaterial do município. Em 24 de janeiro, a Igreja de Cristo Pentecostal Internacional de Andradas recebeu jovens dos Estados Unidos que ministraram um culto em inglês. Oportunidade de intercâmbio entre brasileiros e americanos. Línguas diferentes, mas um único propósito: louvar a Deus. Andradas é uma cidade formada por uma população abençoada, cheia de histórias para contar. E nós aqui da NTV fazemos questão de abrir espaço para famílias que compartilham as suas experiências e os segredos da boa convivência. Em janeiro, estivemos em uma propriedade aos pés da Pedra do Elefante e encontramos o senhor Luiz Zanata, que aos 92 anos revelou o segredo da união e da amizade. No sossego do sofá da sala, os olhos brilhando e muita disposição. A vista da casa dele é privilegiada. Mora no Sítio dos Lobos há mais de 60 anos e ainda fica admirado com a beleza da natureza, da perfeição da Pedra do Elefante, bem no quintal da sua casa. Luiz Zanata foi casado com a senhora Maria Francisca Tavares Zanata, por mais de 50 anos. Em 2016, se despediu da sua amada esposa, mas ainda se lembra com carinho de como tudo começou. Seu Luiz é descendente de italiano. Assim como muitos moradores de Andradas, seus pais vieram para o Brasil em busca de oportunidades. Desde a adolescência, aprendeu com eles a trabalhar na lavoura de café. E esta é a fonte de sustento da família até os dias de hoje, juntamente com a pecuária. E como passar dos 90 anos com tanta saúde? Vamos ouvir o conselho de quem entende desse assunto. A ideia minha mexe muito. E eu jogo ela para virar para todo lado, ela não para. Então, você fuçando com ela está sempre aumentando, né? Quando eu ia para a cidade fazer compra, ela encomendava um mundo de encomendinha para mim, sabe? E eu não fui na escola, não sabia marcar, e eu contava na ideia. Tem tanta encomenda que a minha mãe encomendou. Aí eu fazia as compras, chegava no Artura, comprava as encomendas dela, mas não estava tudo completo. E agora, como é que eu faço? Aí eu sentava no passeio, dava uma refrescada, aquelas minhas eu acabava de comprar, chegava em casa, ela até chorava. Ela falava, meu filho, e Deus que vai te abençoar você, até o dia que você morrer, você vai ter a mente boa, né? Parabéns, vô, te amo. Um feliz aniversário. Que Deus dá bastante saúde pra ele. E muitos anos de vida. Parabéns, vô, te amo. Do outro lado da cidade, na zona urbana, encontramos outra história bem interessante. Quem passa pela rua Oscar de Oliveira já deve ter notado o rosto dessa senhora, simpática, na fachada da panificadora. O proprietário Higino decidiu homenagear a mãe, colocando o nome dela em seu empreendimento.
a senhora Laudelina dos Santos Matos, chamada de vó Delina. É bastante querida por toda a família. Com um coração de ouro e muita sabedoria, nem parece que Dona Laudelina está próxima de completar um século de vida. Nasceu no ano de 1924 e o aniversário dela é no dia 11 de janeiro. Bastante ativa, gosta de acordar cedo para aproveitar bem o dia. Se lembra com carinho do marido Higino de Moraes Matos, com quem teve 15 filhos, sendo que um deles faleceu ainda bebê. Mesmo com as dificuldades do passado, proporcionou educação a todos e sente orgulho de ver que a família seguiu pelo caminho certo. E aí, Dona Laudelina, qual o segredo para chegar aos 100 anos? É o vinho que eu tomo todo dia. Todo dia eu tomo meio copinho de vinho na hora do almoço, mas só meio. E muito amor, muita felicidade, meus filhos são muito bem, né? Graças a Deus, meus 14 filhos. Ilumina, ilumina cada passo de nossas famílias. Janeiro de 2024 começou bem, com muitos acontecimentos. Lançamento de livros e o incentivo com o escritor que sonha com a carreira literária. Costureiras de olho no futuro após o aprendizado na oficina. Visitas de pessoas de outros estados que conheceram as riquezas de Andradas e as curiosidades da ANTV. Muitos fatos ainda estavam por vir. Um ano novo repleto de desafios e expectativas começava.